Olá, gente. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje eu trouxe aqui a parábola do filho pródigo, que está no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, que fala assim: Um homem tinha 2 filhos. É importante nós meditarmos que aqui está falando de filhos. Aqui está se referindo a nós, filhos de Deus, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, aquele a quem servimos. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. No versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mas na frente nós vamos entender que ele gastava com mulheres, com prostitutas, com coisas mundanas do mundo. Esse filho irresponsável, ele gastava os seus bens, a sua herança com esse tipo de coisa. Depois de ter gasto tudo, ele gastou tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região onde ele estava. E ele começou a passar necessidades. Por isso, aqui já estamos no versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele, gente, foi cuidar de porcos. Olha onde ele chegou, né? Gastou tudo e foi cuidar de porcos, porque estava passando necessidades. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos ele tinha para comer, porque ninguém lhe dava nada. Então, no versículo 17, ele fala assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Isso ele estava pensando, gente, em tudo isso. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Ele não queria mais ser como o filho. Só para conseguir comida, ele queria voltar para o pai e queria que o pai tratasse ele só como um dos empregados, porque os empregados do pai, os servos, preste atenção, os servos já eram muito bem tratados. E ele, por ter esbanjado tudo, pediu sua herança e gastou a sua herança com coisas mundanas. Ele pensou: eu volto para o pai, peço perdão e não quero mais ser tratado como filho, e sim só como um dos empregados. Mas vamos seguir aqui. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aqui ele já não estava mais pensando, e sim ele teve uma ação, ele teve uma atitude. Estando ali, longe, seu pai o viu
e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e o beijou. Viu a reação do pai quando o filho chegou arrependido, que só queria ser tratado como um empregado? Pois é, o pai conhece o coração. Quando o filho chegou, querendo que fosse tratado só como um dos empregados, o pai o abraçou e o beijou, porque o pai estava feliz que estava tendo de volta o seu filho. Assim somos nós, gente. Somos nós. Aqui é uma parábola, mas está falando aqui, gente, é de nós, filhos amados. Aquele que, quando declara o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se torna filho. E aqui estava um filho que tinha se desviado da presença do pai e esbanjado toda a sua herança com coisas mundanas. Vamos continuar aqui no versículo 21. Depois do pai ter o abraçado e o beijado, né? Vamos para o versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, olha a felicidade do pai. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quando um filho volta para casa, é festa no céu. Gente, é importante você entender. Eu não sei se eu estou falando para alguém que saiu da presença do Senhor e que hoje está se perguntando: esse meu erro me tirou da presença do Senhor? Às vezes você aí pode estar se sentindo perdida, suja, às vezes pelo que fez, mas entenda uma coisa: essa parábola é para você entender que o Pai te quer de volta. Basta você se arrepender, como esse filho aqui fez. E quando há arrependimento, o Pai te trata como filha, como filho amado de volta e te dá de tudo. A festa quando você volta para casa. Aqui no versículo 24. Gente, é importante vocês entenderem que eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Essa é a versão que eu uso para ler. Porque, como eu já falei, é a mais fácil para quem está iniciando. Tem uma tradução bem simples. Aqui no versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Entenda, aquele que está fora da presença do Senhor não é um desviado, como a gente fala. Não, a palavra do Senhor não é eu que estou inventando, é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada, é o nosso manual da vida. Ela diz que o filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não é estar desviado, é estar morto. Então você aí que está se sentindo fora dos caminhos do Senhor, volte para casa. O seu pai vai fazer uma festa, o nosso paizinho, o Deus todo criador, vai fazer uma festa, vai te acolher. E você
vai viver em paz na presença do Senhor. Vamos para o versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho, é importante nós meditarmos isso aqui, gente. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Tá vendo que estava havendo festa por aquele filho que estava perdido, que estava morto? Estava havendo festa. Assim é com você. Assim é com todos aqueles que voltam para a casa do Pai com arrependimento. Então chamou um dos servos, o filho mais velho, preste atenção, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, vendo que ele esbanjou com coisas mundanas, mas o que trouxe de volta para a presença do Pai foi o arrependimento profundo que ele teve. Isso é o que nos leva direto ao trono da graça, o arrependimento. Os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? No versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo e o que tenho sempre é seu. O que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto. Ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Entenda, gente. Aqui é importante nós meditarmos que o filho mais velho estava sempre com o pai e nada desfrutava do que era dele. Mas era porque o pai não dava? Não. O pai disse que tudo que era dele era do filho mais velho, mas ele não desfrutava. Por quê? Porque ele vivia como se fosse servo e não como filho. Percebe? Onde muita gente está vivendo como servo, enquanto Deus quer que nós nos comportamos como filhos amados. Ele quer fazer a obra em nós. Nós somos filhos e não servos. Agora vamos para Romanos 8. Vamos meditar em Romanos 8, no capítulo 14, para você entender melhor, para nós aprendermos mais do que o Senhor tem para nós filhos.
Em Romanos 8, no versículo 14, fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Abba, Pai, aqui significa meu pai, meu papaizinho. É assim, gente, nós somos filhos e não servos. No versículo 16, continua: o próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito agora que somos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, eu sou filha de Deus. Quando nós fazemos a vontade do Pai, do Criador, do Deus vivo, nós somos filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha o que fala no versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa co-herdeiros com Cristo? Nós somos herdeiros na mesma medida. É herdeiro na mesma medida com Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, de filhos, não faz. Todos somos filhos de Deus. Aquele que está nos caminhos do Senhor, permaneça nos caminhos do Senhor. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo para nós. Nós passamos sim, nós filhos de Deus, passamos sim por aflições, por desertos, por batalha. Mas Ele está segurando na nossa mão direita. Tenha certeza, você vai vencer o deserto, você vai vencer as perseguições. Todos os que estão nos caminhos do Senhor, porque Ele não é homem para que minta. Entendeu? É o nosso Deus, a nossa herança. Ele nos promete e Ele cumpre o que prometeu. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, então somos herdeiros. E co-herdeiros com Cristo Jesus, herdeiros na mesma medida. Entenda isso. Nós não somos qualquer um. Tudo que está escrito aqui se cumpre na vida daquele que toma posse. Nós temos que entender que assim como um eletrodoméstico, vou usar essa analogia, um eletrodoméstico tem o seu manual, né? Seu manual de instruções. Uma geladeira. Vários eletrodomésticos têm seu manual de instrução. Então, gente, assim somos nós. Você acha que o Senhor ia nos criar, nos formar e não ia deixar o nosso manual? O nosso manual da vida é esse aqui, ó. Bíblia Sagrada. Aqui está a nossa herança e nós temos que tomar posse da nossa herança como os filhos, filhas amadas do Pai. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. E se gostaram,
me sigam para mais meditação na palavra e já curte, comenta se quiser e compartilha com outras pessoas para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E como eu já falei, a vida é um processo. Estamos aqui em pleno aprendizado todos os dias. Eu aprendo, você aprende, todos aprendemos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos em nome de Jesus.